tudo bem com você? Professora Sorra aqui na sua telinha, entrando na sua casa para trazer muita informação, conhecimento, com muita responsabilidade. A Prof prepara para vocês materiais com muito carinho. E eles aparecem aqui em cima, ó. Então acompanha comigo, vai surgindo aqui as informações dessa aula de hoje, que tem o seguinte título, vem comigo: Distribuição e crescimento da população mundial. Pessoal, em 2021, a ONU, informou que nós chegamos à marca aí dos 7,8. Mais recentemente, nós somos 8 bilhões. Letra B, hein? Bilhões. 8 bilhões de pessoas nesse planeta Terra. Onde que essas pessoas estão? Será que elas estão distribuídas de forma igualitária pelos países? Você acha que sim? Acha que não? Como que funciona? Pessoal, não. Essa população gigante não está bem distribuída pelo planeta. Existem lugares que têm maior número de pessoas por quilômetro quadrado, existem lugares que têm um maior ou um menor contingente populacional. E é sobre isso que iremos conversar agora. Então, olha só, acompanha com a prof aqui na telinha de vocês. Vocês estão conseguindo ver esse mapa do mundo que eu coloquei de forma plana? Pois é. Aqui é um planisfério que evidencia, tem um círculo bem no centro ali da região mais asiática, né? A parte mais do leste asiático, na verdade. Pessoal, a maior parte da população de 8 bilhões está concentrada naquele círculozinho bem ali. Quais países, Sorration? Vamos já conhecê-los, mas os mais populosos a gente já sabe que são a Índia e a China, beleza? Então, olha só. Eu trouxe para vocês aqui um ranking de 2021 com o top 20 países mais populosos do mundo, tá? Olha só, trouxe um mapa e aí cada número desses, tá? É aí a posição desses países, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, em 2021, ainda era a China. Só que ano passado, 2023, em abril aproximadamente, a Índia ela bateu, o recorde de maior país do mundo, ultrapassando a China. Então, em primeiro lugar hoje é a Índia e em segundo, a China. Depois nós temos Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil. O Brasil já foi o quinto, mas perdeu posição para o Paquistão em número de habitantes. E em 2021, a nossa cifra de habitantes aqui era de 213 milhões. Só que no censo mais recente que ocorreu, qual foi a população do Brasil? 203 milhões de habitantes. Houve um decréscimo. Vários fatores explicam isso, tá bom? Mas não é o alvo da aula de hoje. O alvo de hoje é identificarmos os países com a maior população. Nós temos aqui em sétimo Nigéria, em oitavo Bangladesh, em nono a Rússia, 10º México, 11º Japão, 12º Etiópia, 13º Filipinas, 14º Egito, 15º Vietnã, em 16º República Democrática do Congo. Percebam que eu estou colocando no ladinho aqui o número de habitantes, tá? 17º Turquia, 18º o Irã, 19º a Alemanha e no top 20 finalizando a Tailândia, com 70 milhões de habitantes. Pessoal, a gente não identificou nesse top 20 aqui, países de um continente em específico. Vocês saberiam me dizer qual? Tirando a Rússia, porque a Rússia ela é um país bicontinental, Ela tem uma parte na Europa e outra na Ásia. Mas tirando a Rússia, que tem um pedacinho na Europa, você não vê países aí, um grande número de países europeus nesse ranking. Nós temos também a Alemanha, que está ali em 19º, mas a maioria, são países aí que estão no Sudeste Asiático, na África ou aqui nas Américas. Tá? Então, o que vai explicar isso, professora? Pessoal, vários fatores vão explicar
essa distribuição de forma desigual. Vamos a eles? Beleza. Nós temos um fator histórico. Lá no sudeste da Ásia, que é onde está localizada a Índia e a China, maiores populações, nós temos sociedades, pessoal, civilizações de origem milenar. São civilizações que já existem ali no mundo há milhares de anos. E tem também uma característica que eu acredito ser bem relevante em relação à Índia, que é o seguinte: além da Índia ser um país pequeno em território, está em uma região de civilização milenar, então já é uma coisa bem histórica. Na Índia há uma cultura muito forte, né, em relação à sua religião, que é a questão de ter o filho homem. A gente sabe que na Índia eles precisam ter o filho homem, há essa necessidade. E aí nessa tentativa de ter o filho homem vai saindo meninas, até que nasce o filho homem. Mas por que essa obsessão por ter um filho homem? Na religião hindi, né, o pessoal lá na Índia, a maioria, eles têm uma crença que é a seguinte: na Índia as pessoas elas são enterradas de formas diferentes, né, quando a pessoa morre. Uma das formas é envolver o corpo em uma manta, colocar tipo numa jangada de madeira com flores, fazer toda aquela cerimônia e colocar no rio Ganges, né, com uma pedra assim para poder depois afundar. A outra forma muito comum também é acender uma pira, né? Coloca o corpo da pessoa em uma pira de madeira e há ali a cremação. É nesse sentido, né, que muitas famílias, em relação à religião, têm esse pavor de não ter o filho homem na Índia. Por quê? A história que eles creem, né, a cultura é a seguinte: quando o homem morre, ele precisa ser encenado, jogado no rio, enfim, incinerado, com 2 moedas de ouro nos olhos. 2 moedas nos olhos. Uma aqui e outra aqui. Quem tem que colocar essa moeda nos olhos dele? Somente o filho homem. Para que servem essas moedas? Na crendice deles, na Índia, quando o homem morre, ele tem que ter 2 moedas para pagar lá no mundo, né, do além, tem que pagar um barqueiro com 2 moedas para fazer a travessia, né, pelo lago dos mortos ali, até chegar no outro lado, em direção aí ao paraíso. Então eles morrem de medo de não ter o filho homem, inclusive isso é muito comum lá, eles ficam cobrando: meu Deus, quem vai colocar? Como é que eu vou pagar o barqueiro se eu não tenho um filho homem? Fica naquela pressão. Então isso acaba incentivando, né, uma reprodução familiar muito grande, em busca de ter o filho homem. Isso é uma das crendices. E também o processo aí, o quê? Histórico, né? São civilizações milenares. Perfeito. E a China, prof? A China, pessoal, lá a gente sabe, né, que durante muitos anos ocorreu a política do filho único, né, um controle de natalidade, que não tem aqui no Brasil. O Brasil não tem controle de natalidade. Na China já teve. Qual o propósito? A população estava demasiada, ou seja, crescendo demais em um ritmo acelerado. E o país não estava conseguindo alimentar as pessoas. Então, houve uma grande recessão em relação a alimentos na China. Foi uma crise absurda. Não vou entrar aqui em detalhes, mas eu posso falar que é nesse momento da história que muitos acabam apelando, né, para ir para a selva, encontrar morcego, cobra, alguma coisa para poder comer e sanar a fome. Pensando nessa estratégia, o governo decretou que era proibido ter mais de um filho na China. Então, quais que eram as penalidades? Primeiro, ele não ia ter acesso à saúde nem à educação gratuito, aquela criança. E o pai teria descontado do seu salário uma multa absurda por ter tido mais de um filho. Então, assim, em todos os sentidos, o cara tinha que arcar sozinho com tudo isso, ainda tinha uma multa descontada todo mês pro resto da vida, até quando se aposentar. Então, é muito complicado, é muito complexo essa questão. A Maria não tinha. Professor, e quando nasciam gêmeos na China? Como é que era? Gêmeos eram casos à parte. Lembrando para vocês, pessoal, que essa política do filho único, ela foi muito enfatizada mais nas regiões urbanas, tá?
lá no campo, nem tanto, porque eles precisavam mesmo de mão de obra para poder plantar batatas, plantar o alimento. Mas nos grandes centros mesmo, era complicado, não podia ter mais de um. Quando nasciam gêmeos, aí não tinha problema, né? Foi uma questão biológica, natural. Pensando nisso, tá? Muitas famílias chinesas que tinham mais condição financeira faziam tratamentos, né, para engravidar. A gente sabe que existem hormônios, tratamentos que incentivam aí a fecundação de um feto do sexo feminino ou masculino. Não é 100% assertivo, mas há indícios científicos que tem como, né? O que acontece? Para que um casal que tinha mais condição ou que quisesse ter mais de um filho, como é que eles faziam? Eles burlavam o sistema da seguinte forma. Eles tinham um filho, não registravam, aí esperava o bebê atingir certa idade, engatinhar, aí eles tentavam ter outro filho com o tratamento, né? Já que era um menino, tentavam com o tratamento ter uma menina. E aí esperava, tudo nascia, não registrava. Deixava os bebês ali crescerem. Tem uma certa idade que o bebê, que nasce muito próximo do irmão, eles alcançam quase o mesmo tamanho, né? Já perceberam? Parecem gêmeos. E era aí que eles levavam para registrar. Diziam que eram gêmeos, que moravam não sei aonde, não tiveram em hospital, aquela coisa toda. E aí conseguiam registrar como gêmeos, mas não eram. Era uma forma de burlar um pouco esse sistema. Não era todo mundo que fazia isso, nem todos tinham condição financeira para tal, mas era uma forma. Com isso, pessoal, o governo chinês, infelizmente, diversos casos, né, de mães que acabavam tendo que ir para clínicas, a gente sabe, isso infelizmente saiu muito na opinião pública internacional, até o ponto de o governo chinês, em 2012, se não me falha a memória, banir essa questão. Então, hoje na China já se pode ter aí 2 filhos, tá? Não apenas um. Bom, pessoal, então deu para vocês entenderem um pouquinho, vamos recapitular. Aquele círculozinho aqui no mapa, ó, é onde mais se concentram as pessoas no planeta. Índia e China são os mais populosos e as pessoas elas não estão bem distribuídas no mundo de forma igual. Temos várias questões. No leste da Ásia, processo histórico. E na Europa? A Europa é um dos continentes cujos países têm uma das maiores densidades demográficas, ou seja, o número de pessoas por quilômetro quadrado é altíssima. Por quê? Porque são países que têm poucas pessoas, mas os países na Europa são muito pequenos, né? Então há uma distribuição mais igualitária. E qual que é o processo que fomenta isso? Econômico. Na Europa, é lá que vai surgir a Revolução Industrial, na Inglaterra, século XVIII. Então, tudo começou na Europa em relação ao desenvolvimento industrial, sociedade, cidades como um todo, tá? Então, esses são os motivos aí que explicam. Prof, e os lugares onde há vazios demográficos, como o centro da Austrália, o centro da China, a região norte da África, a região norte do mundo, né? A Sibéria, Groenlândia, um pouco do Canadá. Por quê? E no Brasil também, a gente tem a região norte do Brasil que não tem tanta densidade assim. Quais são os fatores naturais? Gente, regiões que têm desertos, não tem como as pessoas se distribuírem, não tem como as pessoas viverem ali. Assim como em grandes florestas densas, como a Amazônica e a do Congo, lá na África, né? República Democrática do Congo. Então, onde tem florestas muito densas e desertos quentes ou frios, como na Patagônia, como na Antártica, Groenlândia, Sibéria, norte da Rússia, não tem como. Então, esses são os 3 principais fatores, né, que explicam aí o porquê que se concentra muita gente num lugar e em outros nem tanto. Pessoal, eu espero que você tenha compreendido. Joinha, o que a Prof falou para vocês aqui hoje. Me despeço por agora. Não sai daí, que daqui a pouquinho tem mais programação para você. Tchau, tchau. Até a próxima aula.